Hoje nós vamos falar num assunto palpitante, que é o licenciamento ambiental, um dos instrumentos mais importantes da política nacional do meio ambiente, que se tornou um empecilho para o desenvolvimento sustentável. E neste momento de crise, a gente precisa refletir e saber como que a gente vai sair dessa crise. E para falar sobre esse assunto, nós trouxemos aqui a Andréa Carvalho, que é advogada, foi secretária municipal de meio ambiente do município de Serra, o município mais industrializado do estado do Espírito Santo, e também foi diretora do IEMA e também presidente do Instituto Estadual de Meio Ambiente do Espírito Santo. André, obrigado por tua presença aqui. A gente está num momento muito delicado, né, como colocamos. Qual a sua visão hoje sobre esse importante instrumento, né, que é o licenciamento ambiental? Almir, primeiro, uma satisfação imensa estar aqui falando de um instrumento que é tão fundamental hoje para a gestão ambiental. Uma gestão ambiental que a gente busca fazer de forma equilibrada, com o tripé, com os pilares social, econômico e o próprio ambiental. É um instrumento que precisa ser reinventado e nós estamos com a oportunidade de fazer isso. É desafiador, não é fácil, implica em mudança, inclusive cultural, do próprio servidor público, além de normas que sejam mais simples de serem compreendidas e de uma simplicidade, simplicidade, né? Exatamente. O que nós precisamos é de ter normas mais simples, que sejam realmente compreendidas e que tragam segurança jurídica, seja para o próprio analista do órgão ambiental, seja do empreendedor. Veja, nós estamos falando do estado do Espírito Santo, que é um estado relativamente pequeno, né, se comparado a outros estados, em que nós temos grandes empreendimentos em pontas e muitos estudos já realizados, seja estudos realizados por consultorias, pelo próprio empreendedor, contratado pelo empreendedor, seja pelo próprio poder público também. Sim. E onde estão esses estudos? Sim. Em prateleiras, em gavetas. E por que ter que impor a novos empreendedores que eles façam novos estudos de áreas já estudadas? Sim. Né? Então, quando a gente fala de reinventar o licenciamento, modernizar o licenciamento, a gente tem que consolidar esses estudos. Daí que eu venho defendendo a simplificação desse procedimento. Eu não estou tratando aqui de uma licença simplificada pelo rito simplificado, eu estou falando do licenciamento ordinário e, claro, excluindo os licenciamentos que são de significativo impacto, aqueles que demandam um estudo de impacto ambiental, nós estamos excluindo isso. Eles são processos mais morosos, né, que demanda um estudo técnico mais aprofundado, até mesmo pela magnitude dos impactos que eles podem gerar, mas a gente precisa tratar procedimentos do rito ordinário que podem ter simplificação. Será que a gente precisa mesmo? Olha, a gente está tratando de um momento em que o poder público também precisa reduzir custos. É verdade. Né? É verdade. Não só o particular. É muito pesada, né, e pouco eficiente. E não é uma forma de reduzir? Quando eu uso a tecnologia, eu não estou reduzindo o custo quando eu deixo de deslocar, primeiro, reservar um veículo, deslocar um servidor para ele ir em algum lugar que eu poderia perfeitamente, o técnico poderia perfeitamente ter imagens hoje já disponíveis para poder agilizar o licenciamento ambiental. E uma outra questão também que a gente tem que pontuar é até que ponto as responsabilidades não devem ser realmente repassadas ao empreendedor, porque é ele que tem a responsabilidade da informação que ele está inserindo. Exatamente. Não é isso? É ele que é o responsável final pelos impactos que, eventualmente, aquele empreendimento venha a causar ao meio ambiente. E a gente esquece, neste aspecto, quando você dá mais credibilidade à informação que vem do empreendedor e que a gente precisa avançar nisso. É claro que pode existir um histórico no passado e que isso ainda gere uma desconfiança. Acho que isso é ultrapassado. Né? Nós precisamos trabalhar em cooperação, em solidariedade. Acho que a gente precisa fazer mais ao invés de pedir
atestados de bons antecedentes, né, que já caiu, né, acho que pelo menos a burocracia já foi eliminada. A gente dá aquele crédito inicial da declaração, né, que é a capacidade do empreendedor de declarar, né, quer dizer, ele ter a confiabilidade da informação. Se ele, por um acaso, negligenciar, aí na fiscalização isso seria resolvido. Né? E não só a Lei de Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605 de 98, ela tem um artigo que é crime o empreendedor, no licenciamento ambiental, ele omitir informação, sonegar informação dentro de estudo técnico, inclusive. Então, veja, é uma responsabilidade muito grande. Ele responde administrativamente, porque ele pode ser penalizado e pode ter, inclusive, uma licença dele cassada ou suspensa, uma multa aplicada, um embargo, uma interdição. Ele responde criminalmente, porque ele está sonegando ou omitindo informação. E ele pode responder na esfera civil, se aquela atividade dele causar algum dano ou ele ter induzido o órgão ambiental a dar uma licença que não poderia ter sido dada, com informação falsa, por exemplo. Certo. André, e qual o passo que a gente tem que dar agora? É sempre bom registrar que nós temos técnicos altamente qualificados, né? Neste aspecto, eu considero que é importante fazer uma gestão de recursos humanos. Você tem que trazer uma motivação, você tem que incutir no técnico que ele precisa contribuir para essa mudança, porque é uma mudança e mudança não é nada fácil. A gente tem que tornar um licenciamento com mais tecnologia, os processos precisam ser digitais, né, e digitalizados. O licenciamento ele precisa deixar de ser um instrumento que queira abarcar absolutamente tudo, porque tudo hoje é jogado para dentro do licenciamento. André, eu vou colocar um item, eu acho que é importantíssimo nesse processo, que é a participação do Ministério Público. Eu diria que tem tido um avanço muito significativo nesse diálogo com o Ministério Público. Até porque o Ministério Público tem buscado composição, mediação. Eu tenho lidado com promotores que são muito abertos à compreensão e ao diálogo. É claro que é necessário, quando a gente fala de melhoria nos procedimentos do licenciamento ambiental, é fundamental que o gestor, que o setor, porque os representantes do setor empreendedor, o gestor ambiental e o representante do Ministério Público sentem para dialogar, porque o Ministério Público também tem o papel institucional dele, né? O direito ambiental é um direito difuso, coletivo, então ele precisa exercer esse papel, mas creio que é possível colocar hoje, a legislação ela tem pregado muito essa parte de cooperação, de solidariedade, então eu acredito muito neste ambiente de um bom diálogo e um diálogo que vá resultar em construção e uma construção que seja boa para todos, porque eu não tenho dúvida de que todos nós queremos um meio ambiente protegido, equilibrado, mas nós queremos geração de emprego, né? Nós queremos renda, né? Tributo. Então, eu creio que a gente tenha esse ambiente muito favorável para o diálogo, sabe, Almir? Até porque nós estamos todos, né, o mundo inteiro está caminhando para o chamado novo normal. Nós temos também um novo normal, temos que ter um novo normal na área ambiental, considerando todos esses avanços tecnológicos e a comunicação que existe hoje no planeta, né? Há uma sensibilidade, talvez uma restrição, para quando você tem um empreendimento que tem um impacto em comunidade tradicional, porque talvez ali você tenha uma dificuldade deles de acesso à informação, de participar. Tudo bem, mas e no geral? Não André, cabe? Eu vou te agradecer mais uma vez a sua presença aqui para falar sobre esse assunto. Eu que agradeço. Agradeço a sua audiência, a sua participação e fique ligado na TV Ambiental, a TV que te reconecta.